Tudo bom, galera? Meu nome é Jorge, eu sou professor de História e seja muito bem-vindo ao História com Jorge, o canal onde a gente joga videogame e assiste aula de História tudo junto. Hoje, no dia 13 de julho, a gente está comemorando o Dia Mundial do Rock, mas que é só no Brasil. A gente falou disso no 13 de julho do ano passado. Então esse ano, em vez de falar de rock, eu resolvi falar de metal e eu trouxe aqui para nós o Brutal Legend. É um jogaço da Double Fine, escrito pelo Tim Schafer, que é o mesmo cara que trabalhou com Grim Fandango, com Day of the Tentacle e com vários outros jogos antigos da LucasArts, aqueles adventure games, aqueles point and clicks de PC. O roteiro é bem legal, é sobre o Ed Riggs, que ele é o road de uma banda, e aí acontece um determinado desastre lá, e ele é levado para uma dimensão paralela, que é o mundo do rock and roll e do heavy metal. O Ed é vivido pelo Jack Black, o ator e comediante e vocalista e guitarrista do Tenacious D, e também conta com a participação especial de algumas figuras muito bacanas, tipo o Ozzy do Black Sabbath, o Rob Halford do Judas Priest, agora sim, o grande Lemmy do Motorhead e a Lita Ford também, entre outros, beleza? Já que a gente está falando de Brutal Legend, tem que lembrar também do logotipo do jogo e do logotipo das bandas de metal em geral. Todo logotipo ele serve para posicionar o público de alguma maneira. Daí que na hora que você vê o logotipo das bandas de metal, eu estou colocando alguns aí na parte de baixo da tela, você sabe que você não vai esperar deles jazz, blues, soul, polka, pagode, samba, sei lá o que, beleza? O logotipo serve também como complemento visual para a dimensão sonora de uma banda. Isso tem muito a ver com a tipografia, ou seja, com as letras que as bandas escolhem para compor aquela logo. Se você pega o logotipo do Metallica, por exemplo, pega lá nos 5 primeiros discos, no Kill 'Em All, Ride the Lightning, Master of Puppets, no Injustice e no Black Album, a gente tem uma logo muito angular, muito pontuda, que dá um bom indicativo de que tipo de banda, melhor dizendo, que tipo de som aquela banda estava tirando. Se você pega a mesma banda, mas você olha a logo do Load Reload e do Saint Anger, você vai ver que a logo está simplificada. Isso dá um indício pra gente de como a banda se repaginou. Foi aquele período que os caras cortaram o cabelo, começaram a fazer um som numa pegada mais hard rock do que metal, e isso está escrito também de alguma maneira na logo da banda. Quando o Metallica volta para suas raízes do thrash lá no Death Magnetic, ou mais recentemente no Hardwired, você vê que aquele logotipo antigo dos anos 80 volta. No caso do Hardwired, ainda mais distorcido do que antes, ainda mais angular do que antes, beleza? Por falar em Metallica, velho, o que é que o Metallica toca? Ou o que é que uma banda com o nome de Megadeth toca? Ou sei lá, Slayer, ou Testament, ou Anthrax e por aí vai. Então, os nomes das bandas possuem uma determinada carga de sentido também. Eu queria trazer 2 exemplos bacanas. O primeiro é o gigantesco Iron Maiden, que é ao mesmo tempo um instrumento de tortura medieval e também o apelido da Margaret Thatcher. Eu tô colocando a fotinha aí, ela aparece em um dos singles da banda, bem na capa, os caras sacaneando com ela. O Megadeth, do outro lado do Atlântico, lá nos Estados Unidos, tem tudo a ver com o Holocausto Nuclear. Foi um panfleto que o Mustaine, que era recém-demitido do Metallica, encontrou no ônibus, o panfleto de um senador chamado Alan Cranston. E esse cara diz o seguinte: o arsenal de Megamorte, ou seja, The Arsenal of Megadeth, não pode ser detido. Ele estava falando de holocausto nuclear, porque Megadeth é a palavra que indica 1 milhão de mortes após uma explosão atômica, beleza? Já que a gente está falando de discos e de bandas, a gente tem que passar também pela unidade básica de consumo da época, que era o LP. Os LPs vêm recheados com desenhos e fotografias, e é muito diferente a experiência de ouvir um CD e ouvir um LP. Olha só, eu queria só aproveitar o jabá aqui para fazer a propaganda do Rush, cara, que é uma das bandas que eu mais gosto, talvez a banda que eu mais goste. Dá uma olhadinha no Hemispheres em CD, e a mesma coisa se a gente tivesse o Hemispheres em vinil. Então é muito diferente você pegar e ouvir aquela banda ao mesmo tempo que você vai folhear o encarte, dar uma olhada nas letras, ver que tipo de mensagem visual, o que aquela banda está querendo te dizer para além da música. Massa? Mais uma, só para a gente dar uma olhadinha aí bem rapidinho, ó. Essa aqui ilustra melhor. Tá aí o Genesis com The Lamb Lies Down on Broadway, o último disco com o Peter Gabriel na banda, e se você abre, tem um encarte aí lindo de morrer com um texto enorme para ajudar a gente a entender o que está rolando no roteiro daquele disco.
beleza? Então a gente vai pensando nisso e vai vendo que, para além da mera ilustração, essa coisa do logotipo, da arte, da tipografia, isso também fornece alguns balizadores, algumas expectativas para nós. Daí que fica bastante claro o seguinte: o metal é uma teia de referências verbais, visuais e sonoras também, beleza? Diz o Jeremy Wallach, antropólogo, ele fala o seguinte: o metal é o único gênero musical que é plenamente globalizado. Ele ganha cores locais por onde ele passa, depois ele é jogado de volta na roda, a gente bate ele de novo nesse circuito, ele vai se alimentando e se retroalimentando e vai ficando cada vez mais diferente, mais único e mais especial. Quer uns exemplos? Pensa aí no tipo de metal abrasileirado que faz o Angra ou que faz o Sepultura, ou o tipo de metal com a mistura de música do Oriente Médio em geral que os israelenses do Orphaned Land fazem. Ou se você quiser o Tang Dynasty na China, ou o X-Japan, ou tantas outras bandas aí. Maravilha? Então simbora, vamos jogar o Brutal Legend, vamos dar uma olhada no Ozzy, o guardião do metal. Se segura aí na cadeira, aperta o seu cinto e partiu a aula de história, galera. Até já! Está aí o grande Black Sabbath e o Ozzy aí no Brutal Legend. O Sabbath é a banda primordial do metal, galera. Ainda que os próprios membros do Sabbath digam que tocavam hard rock, que escreviam blues de medo e tal, mas eu acho que o Sabbath tinha tudo para ter sido hippie se a gente olhar o ano de nascimento dos caras e lembrar que o primeiro nome da banda foi Earth. Os 4 integrantes do Sabbath nasceram em 48 e 49 e estariam ali pelo fim da adolescência, quando rola o Verão do Amor, em 67 em São Francisco, ou a Greve Geral de maio de 68 na França, ou o Festival de Woodstock em 69. Mas a situação do Sabbath era um pouquinho diferente. Os caras tinham nascido com famílias de poucos recursos financeiros em Birmingham, na Inglaterra, que era uma cidade industrial, cara. Então, assim, os empregos eram muito mal remunerados mesmo. Pra vocês terem ideia, o Wyoming tinha sofrido um acidente industrial que cortou fora parte dos dedos dele. O Ozzy tinha passagem pela polícia, tinha ficado quase surdo numa fábrica de buzina. O Geezer, que era o baixista, cara, narrava um mundo muito diferente da utopia hippie, do Flower Power, da recuperação europeia vinda do Plano Marshall. Então, assim, em vez de flor no cabelo e violão, o negócio do Sabbath era muito mais assim, fumaça industrial e guitarra distorcida, uma coisa muito crua, muito pesada, diferente do que as outras bandas vinham fazendo no período. Daí que se a gente pegar o primeiro disco do Sabbath, que foi em 13 de fevereiro de 1970, que claro, era uma sexta-feira 13, os caras tinham uma casa abandonada na capa do disco, vegetação ressecada, uma mulher, um lago, uma imagem desbotada, meio borrada. Me faz pensar muito em filmes de terror psicológico da época, tipo Children of the Damned, que aliás é uma música do Maiden, né? Então ele cria uma determinada atmosfera, né? Do lado de dentro do encarte a gente tem um poema gótico e um crucifixo invertido. Quando você coloca o disco na vitrola, cara, você escuta uns trovões, chuva, e quando entra a guitarra, a primeira coisa que rola é um trítono, né? Porque o Wyoming tá tocando um sol, depois um sol 1/8 acima e um dó sustenido, um ré bemol. O trítono é esse intervalo aí da tônica com a quinta bemol ou com a quarta aumentada. É um intervalo que é muito dissonante mesmo, dá uma impressão de tensão e de movimento. E lembrar também que o trítono tinha sido proibido, né, pela Igreja Católica na Idade Média, porque em latim, inclusive, ele era conhecido como diabolos em música, mas a proibição se dá pela impressão que, se Deus é plenamente harmônico, a gente não pode ter intervalos dessa natureza aí. Bom, quando a gente estuda história, a gente vê que tudo é um processo, né? As coisas vão se juntando. Então é essa combinação de eventos e de características que, para mim, separa o Sabbath dos seus contemporâneos lá, tipo o Zeppelin ou o Purple. Ainda que sejam geniais, caras,
Essas duas bandas, ou qualquer outra da época, nunca ia poder ter escrito uma coisa como Children of the Grave, ou N.I.B., ou War Pigs, Electric Funeral, Hands of Doom e tantas outras lendas da Guerra Fria, beleza? Vamos pro corte aí para eu mostrar o trítono, até já! Bom galera, vamos dar uma olhadinha no trítono, o esquema que eu vinha contando para vocês sobre o Black Sabbath e o intervalo Diabolos em música. Vamos dar uma olhada nele aí. Então vinha falando que era Sol, Som oitava acima e o nosso Dó sustenido ou Ré bemol aqui, que vai ser a nossa quarta aumentada ou quinta diminuta. Vamos ver aí. Então, escuta esse aqui que eu acabei de fazer. Tomara que tenha dado para ouvir aí, não sei se estão com fone ou não, mas é um intervalo bastante dissonante, ele é bem tenso, sugere que tem alguma coisa errada, alguma coisa faltando, ó. Agora compara a sonoridade desse com o outro que é só o Sol tradicional com a quinta certinha no lugar onde ela normalmente está, beleza? Então é isso que dá aquela tensão na música do Sabbath. Aproveitando um outro exemplo aí, galera, vamos de volta aí pro Metallica, que eles fazem... Exatamente esse... é que dá aquela sensação de que tem alguma coisa errada, beleza? E como a gente vinha falando em Enter Sandman, acho que convém lembrar de um outro intervalo, eu não toquei nesse assunto, mas convém lembrar de um outro intervalo aí que é a supertônica bemol, ou seja, é a diferença de meio tom acima em relação da nossa tônica. Continuando em Enter Sandman, rola um pedaço com bateria, enfim, a banda toda entra e você acaba tendo uns acentos. Esses acentos estão exatamente na supertônica, ou seja, a gente está no Mi e a gente sobe para o Fá, aquela parte do... Esse bem aqui é o que deixa a gente, sabe, tira a gente um pouco de cena. E compositores de cinema vão saber aproveitar isso muito bem. Você pega a trilha sonora do Tubarão, por exemplo, cara, toda vez que o tubarão tá chegando, vai morder o barco e tal, é sempre... Sacou? Então essa ideia da supertônica é poderosa pra caramba. A banda rival do Metallica, que é o Megadeth, também aproveita disso, não podia deixar de falar. Então vamos dar uma olhadinha em Symphony of Destruction, bem rapidinho, ó. Esse que é a ideia da tônica com a sua supertônica bemol. Beleza? Bom, eu vou ficando por aqui, vamos voltando lá pro vídeo, tem muita coisa a dizer ainda no fecho, até já! Bom galera, depois da introdução longa do Ozzy e da tocação, a gente vai caminhando aí pro fechamento desse vídeo com mais uma leitura, tá aqui o Louder Than Hell, um baita livro, é um livro de história oral sobre o heavy metal, ele começa a narrar os eventos em 64, vai até por volta de 2005, 2006, e para cada movimento, para cada grande estilo de metal, os autores conseguiram entrevistar os membros das bandas, cara, então é muito bacana você ver perspectivas diferentes, a mesma coisa, e gente que viveu e que produziu aquela música dando depoimento, beleza? Eu vou começando aqui, logo na abertura do livro, tem o Scott Ian, guitarrista do Anthrax, falando sobre a importância do heavy metal na vida dele e do papel social da música enquanto ele estava crescendo. Vamos dando uma olhada aí. Vou fazendo a tradução simultânea aqui. Ele fala o seguinte: a música fazia a gente se sentir forte. Estar com os outros que gostavam do mesmo tipo de música que a gente fazia você se sentir que não estava mais sozinho e nem que era louco. Tem um motivo pelo qual eu tinha pôsteres do Ted Nugent, do Kiss e do Zeppelin na minha parede. Aliás, eu tenho um do Anthrax bem aqui, tem um do Maiden e um do Black Label Society. Aí, tamo junto, Scott, vambora. Ele falou assim, não é apenas porque eu era esquisito ou porque eu era um maluco, tinha mais um monte de gente parecida comigo. Ele vai contando a história dele quando ele era um moleque na escola, final dos anos 70, virando pros 80, narra um monte de coisa bacana, como era crescer em Nova York e descobrir, né, em uma das mecas da música mundial, o heavy metal e as versões mais pesadas de rock. E no finalzinho eu queria ler um trechinho do Rob Halford, que é um cara que aparece dentro do jogo, vou colocar uma figurinha do Halford bem aqui,
Todo mundo sabe disso, cara. O Halford é uma das figuras, ou a figura mais importante por trás do Judas Priest. E são poucos os caras que ao longo da carreira ganham o apelido de Metal God. Então vamos ver o que o Halford tem para dizer aí para nós. Ele fala assim: tendo experimentado e performado em mais de 4 décadas de música, todos nós agora sabemos o que é o heavy metal e tem várias coisas que eu consigo dizer com confiança. O metal não nasceu, ele evoluiu de sons, ideias e tecnologias já existentes e, portanto, ele nunca pode morrer. Ao longo dos anos, sua popularidade subiu e desceu, mas o metal sempre surge de novo, geralmente melhor do que antes. E aqueles que escolhem escrever e tocar heavy metal sempre encontram novas maneiras de desconstruí-lo e modificá-lo para novos públicos. Seja o New Wave of British Heavy Metal, o Thrash Metal, Death Metal, Black Metal, Nu Metal ou Metalcore, descobrir um novo subgênero de metal é como encontrar as chaves de um reino exótico. Abra as portas e diversão, empoderação e uma grande dose de excitação lhe aguardam do outro lado. Por que o metal tem a habilidade de tocar o seu público de maneira tão profunda? Porque o metal dá às pessoas uma identidade e um propósito, uma motivação para se juntar, especialmente nos shows ao vivo, e se unir a pessoas que dividem com você um interesse e um amor em comum. Então é as palavras de 2 grandes mestres do metal para a gente fechar, beleza? Se você gostou desse vídeo, galera, já sabe o que você tem que fazer. Deixa o seu like, compartilha, coloca sugestões para os vídeos seguintes aqui de outros jogos, outros temas que você quer ver aqui no História com Jorge. Maravilha? Meu nome é Jorge, eu sou professor de História. Se cuida aí, galera. Um abração para todo mundo. Racha de estudar. Até mais e feliz dia do rock, feliz dia do metal para todo mundo aí. Escutem mais metal, bota mais metal na vida de vocês, gente. Falou, até mais!